Após receberem a comunhão na missa, há muitas pessoas, muitos católicos, que voltam para o seu lugar e ficam, na melhor das hipóteses, a olhar para o teto da igreja, assim. E há, de facto, tetos muito bonitos, igrejas antigas, com tetos lindíssimos. Mas eu pergunto, será que não podíamos aproveitar melhor esse momento? Salve Maria, caríssimos irmãos e caríssimos amigos. Estamos uma vez mais numa catequese com os arautos do Evangelho. Então, para entendermos bem e para nos aprofundarmos neste tema da ação de graças, vamos imaginar o seguinte. Imaginemos um mendigo que é cego e que está à porta de uma igreja a pedir esmola. De vez em quando lá vem um fiel e que lhe deixa naquela mão suja, naquela mão, enfim, enrugada, uma pequena moedinha. Podem ser uns centavos, pode ser até €1, quando muito. Agora imaginemos que alguém que tivesse pena desse pobre coitado e que, em vez de uma moeda, deixasse na palma da sua mão uma pedra preciosa, um rubi vermelho lindíssimo, extraordinário, valiosíssimo. Bom, é uma pedra preciosa, mas o problema é que esse mendigo é cego. A cegueira, enfim, tapa-lhe a vista. E ele não se apercebe daquela preciosidade que tem na mão. E então deita a pedra fora. E até pensa, puxa, mas que falta de respeito, a falta de caridade, não é? Deram-me aqui um pedregulho. E deita aquilo fora. Então ele não soube dar valor à pedra preciosa que tinha na sua mão. Então, caríssimos irmãos, assim é também com aquelas pessoas que recebem Jesus na Eucaristia e não sabem fazer a sua ação de graças. Essas pessoas desperdiçam a maior dádiva das suas vidas. Porquê? Porque têm, como diz, para fazer valer de uma expressão latina, subtectum suum, ou seja, domino non sum dignus ut interes subtectum meum, ou seja, Senhor, eu não sou digno de que entreis sobre o meu teto, sobre a minha morada. Não é? Eles têm sobre si, dentro de si, a Jesus sacramentado e não lhe dão valor. É uma coisa, de facto, muito triste. Imaginemos, só para entendermos bem, imaginemos que tivéssemos a receber em nossa casa uma alta dignidade, uma personalidade muitíssimo importante, eclesiástica, uma personalidade assim social, que vem à minha casa, eu abro-lhe a porta, deixo-o entrar e uma tremenda falta de educação, porque eu fico calado, eu não lhe digo nada. Eu vou para uma estante, folheio um livro, ou vou para a janela olhar para a paisagem e aquela pessoa fica ali a olhar para mim. Quer conversar comigo, quer me ajudar, quer me dar alguma coisa e eu nada. Eu nem agradeço a sua visita. É uma total falta de educação. É uma falta de ação de graças. Saber agradecer. Não é? Então, isto é um ponto que é muitíssimo importante para a nossa vida, para poder progredir. Todos os catequistas deviam ensinar isto, não é? Para os seus catequizandos, para as suas crianças. Então, o que é propriamente a ação de graças? Não é? Chama-se ação de graças àquele momento de oração que vem depois da comunhão. Ou seja, do ponto de vista pessoal, é o momento mais importante da missa, pois é o momento em que Jesus está em nós, em cada um de nós. Os santos, por exemplo, faziam ações de graças durante um bom tempo. São Luís Grião Montfort, narra-se na sua biografia, que fazia ação de graças de meia hora a agradecer aquela dádiva que tinha recebido. E uma santa, já anterior a ele, Santa Maria Madalena de Pazzi, dizia que os minutos que vêm depois da comunhão são os mais preciosos da nossa vida. Pois, enfim, dizia a santa, que esse é o momento no qual Deus nos comunica intimamente o seu amor. É verdade, por outro lado, que por vezes ouvimos dizer que não é necessário fazer a ação de graças. Infelizmente houve pessoas católicas a dizer uma coisa dessas. Uma vez que a própria missa, como a própria palavra em grego, Eucaristia, diz, é uma ação de graças. Então, se a missa é a ação de graças, por que eu devo fazer eu próprio também uma ação de graças? Parece que não tem sentido. Não, a missa é uma ação de graças, né? Temos que compreender isso, porque Jesus te oferece ao Pai pelas mãos do sacerdote. Né? Entretanto, nós também, que estamos ali a participar da missa, também nos oferecemos. E por isso é que o sacerdote, depois das oferendas, diz: orai, irmãos, para que o meu e vosso sacrifício seja aceite por Deus Pai Todo-Poderoso. Então nós também somos chamados a fazer o nosso oferecimento. Não é? E o melhor momento é quando Jesus Eucarístico está bem junto das nossas almas, junto de nós, após a comunhão.
E por isso a importância de saber agradecer, saber fazer a sua ação de graças. Vejam que São Tomás de Aquino afirmava que este sacramento produz, em relação à nossa vida espiritual, o efeito que a comida e a bebida, materiais, produzem também para a nossa vida corporal. O que é que isto quer dizer? É que do mesmo modo que todos os dias nos alimentamos, pequeno almoço, jantar, lanche, para ficarmos fisicamente fortes, assim também, do ponto de vista espiritual, nós temos um alimento que é para a nossa alma. Quem come a minha carne tem a vida eterna. Ou seja, alimenta-se espiritualmente, esta semente de vida eterna, que é a nossa vida espiritual, que é a graça de Deus em nós e que depois se prolongará por toda a eternidade. Mas, desgraçadamente, caríssimos irmãos, são muitos os que comungam, mas poucas são as almas verdadeiramente comungantes de Jesus sacramentado. Isto porquê? Porque no sentido em que são poucos os que realmente se unem a Ele. Não é? Alguém até pode perguntar, mas não basta só simplesmente chegar lá na missa e comungar? Não, não basta. É preciso, como diz um salmo, é preciso saborear e ver como o Senhor é bom. Eu tenho de saborear o Senhor, a sua presença em mim. E naturalmente que é algo que é superior à natureza, porque é algo da fé. Mas isso é necessário para eu poder entrar em contacto e unir-me a Ele. Bom, é verdade que também, por um lado eu estava a dizer que não é, em certas ocasiões não é bom a pessoa receber a comunhão, sobretudo se a pessoa tem consciência de pecado mortal, não é? Então eu não devo comungar. Se eu, por exemplo, não vou à missa já há uns bons meses e por motivos frívolos, não é? Por motivos que não foram motivos de força maior, não é como doença grave, mas foram por desleixo, então de facto eu devo confessar-me antes de comungar. Não é? Mas a quantidade de pessoas que se vê a irem comungar e sem saber o que estão a receber. Então, aí propriamente aplica-se a imagem dos mendigos cegos. Não é? Vejam que se a pessoa não sabe o que está a receber, às vezes a pessoa ouve-se dizer isso, eu vou receber a hóstia, eu vou receber ali o pão. Se a pessoa não tem consciência do que está a receber, então é melhor não ir. No sentido de que pode ser que até que esteja a cometer um sacrilégio, porque se não tem noção de que Jesus está ali, ela acha, como já ouvi dizer, infelizmente, Deus nos livre, mas vou receber a bolacha. A bolacha. Então, é natural que a pessoa não saberá agradecer o benefício de que está a ser alvo, né? A comunhão. E por isso não sabe fazer a sua ação de graças. Sobre isso, vejam o que é que diz aqui o Catecismo da Igreja Católica. Ao falar sobre a missa, não é? que é o memorial do sacrifício da cruz, diz depois assim: a celebração do sacrifício eucarístico está toda orientada para a união íntima dos fiéis com Cristo pela comunhão. Ou seja, toda a missa, caríssimos irmãos, toda a missa está orientada para a união de cada um de nós, para a minha união com Cristo. E por isso é que é muito bonito que aquele famoso clássico, A Fé Explicada, de Leo XIII, um sacerdote norte-americano, dizia que depois da adoração que devemos a Deus, o segundo dos nossos deveres para com Deus é a gratidão. Ou seja, sendo Deus a fonte de todo o bem, não é? Tudo, mas absolutamente tudo, é de Deus e a Ele devemos agradecer. Devemos dar graças. Então é este o segundo elemento essencial da oração. Não é? Ora, se agradecemos a Deus tantos dons, como não vamos agradecer a sua visita à nossa alma? E diz, continua o texto desse padre, que além de adorarmos e de darmos graças a Deus, esta relação com Deus impõe-nos ainda um outro dever, que é o dever de pedir a Deus as graças que nos são necessárias para alcançarmos o céu. Então é um dever. Né? É um dever eu pedir as graças para a salvação, e o momento mais propício para isso é quando Jesus está em mim. E porque Jesus está em mim, então dentro da ação de graças nós temos estes pontos. Eu o adoro. Jesus veio a mim na comunhão, eu o adoro, porque está em mim, de uma forma completamente gratuita e completamente imerecida. E por isso, como Ele se dá a mim, eu agradeço. E então eu tenho o dever de lhe pedir a perfeição, de lhe pedir para ser santo, graças que eu, de facto, se não as pedir, não alcançarei. Então a ação de graças é precisamente isso. É eu reconhecer que é Cristo Nosso Senhor que vem a mim, e por isso eu o adoro. É retribuir o amor
que Ele se devotou a mim e por isso eu faço um ato de reparação pela falta de amor da minha parte e também para reparar os meus pecados e para purificar assim o meu amor. E de seguida eu peço as graças de que eu preciso para progredir e para alcançar a salvação. Então em relação estes períodos da ação da graças, estas várias partes, eu até recomendo que vejam uma outra catequese anterior na qual já falámos sobre isso. Mas, só para terminarmos, vejam que Jesus une-se àquele que comunga. E esta ação do sacramento, da comunhão, acontece, como diz a teologia, ex opere operato, ou seja, acontece pela própria força do sacramento. Ou seja, Deus dá-me sempre graças próprias para que eu me una a Deus. Não é? Mas isto não é o suficiente. Porque se eu não reconheço que estou com Jesus dentro de mim, se eu não o trato com amor, a Jesus que vem unir-se a mim, isto pouco ou nada me vale. E assim são aquelas pessoas, caríssimos irmãos, que comungam e ficam a olhar para o teto ou ficam a brincar para o lado. É uma falta de consideração, é uma falta de respeito tremenda. Vejam que Nosso Senhor dizia a uma santa: minha filha, uma comunhão bem feita seria suficiente para uma pessoa se santificar. Uma comunhão bem feita. E nós às vezes temos tantas e tantas comunhões na nossa vida e perguntamos-nos: porquê que eu não melhoro? Porquê que eu tenho tal defeito, tenho tal dificuldade? Porquê que eu não consigo melhorar? Eu não consigo melhorar, provavelmente, por causa disso. É porque eu não sei agradecer a graça da comunhão, as minhas comunhões. E para terminarmos, caríssimos irmãos, eu recordo uma imagem dada por Santa Teresa no seu livro, na sua obra, que é o Castelo Interior, ou As Moradas. Ela diz que a nossa alma é como um castelo e que tem vários patamares ou com várias profundidades. Não é? É curioso que ela diz que as almas que sabem fazer verdadeiramente a ação da graças são as almas fervorosas, que já estão na quarta morada. Na quarta morada. Ou seja, até chegarmos à quarta morada, nós não sabemos bem fazer a ação de graças. Evidentemente que temos de ir procurando melhorar sempre a nossa ação de graças, mas é só em determinado momento em que nós conseguimos compenetrar bem do que estamos a receber que, de facto, somos almas fervorosas. Então, eu gostaria de recomendar aqui, para aqueles que têm dificuldade em concentrar-se, no momento em que vão fazer a sua ação de graças, mas é tanto barulho na igreja, padre, para tanta dificuldade. Eu recomendo que consigam, por exemplo, nós temos um livrinho com várias orações e também tem aqui a sequência, o procedimento para a pessoa fazer uma boa ação de graças. E mesmo aquelas pessoas que dizem: mas padre, eu realmente faço tantos esforços para melhorar, para progredir. Então, procure concentrar-se, procure fazer uma ação de graças, ainda que termine a missa, procure ficar mais tempo da igreja e agradecer a Jesus sacramentado por intercessão de Nossa Senhora, por intermédio de Nossa Senhora, essa graça que tantos santos dariam a vida para receber, ainda que fosse uma só vez. Vamos pedir a Nossa Senhora que nos ajude a progredir e a aproveitarmos cada momento em que recebemos esse tesouro, quiçá até todos os dias, esse tesouro altíssimo, único, que é Jesus sacramentado nas nossas almas. Que Deus Nosso Senhor os proteja e que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo.